Vamos falar hoje sobre o verbo. Para que a gente possa caracterizar o verbo, vamos retomar os 3 critérios que nos permitem caracterizar as classes de palavras. O critério semântico, o critério mórfico e o critério sintático ou funcional. Ora, vamos começar então falando do verbo. O que é o verbo? O verbo, essa palavra vem do latim e significa palavra, ou seja, verbo é a palavra, né? Com isso, nós queremos dizer que o verbo é quem melhor traduz dinamicamente as coisas que acontecem, as coisas do mundo sobre as quais nós queremos falar. Assim, nós vamos dizer então que o verbo é uma das mais importantes das 10 classes. Por quê? Porque é uma classe dinâmica. O substantivo é uma classe estática. O verbo traduz essa dinamicidade, esse dinamismo das classes de palavras. Quando eu digo, por exemplo, cachorro, eu vejo, simplesmente é como se eu tirasse uma fotografia daquilo. Agora, quando eu digo fazer, andar, correr, eu estou vendo as ações acontecendo no tempo, em seu caráter dinâmico. No dicionário Aurélio, a definição de verbo é palavra, expressão e locução. A palavra que exprime, por flexões diversas, um modo de atividade ou estado que apresentam as pessoas, animais ou coisas de que se fala. Palavra que significa alguma ideia extraordinária e de grande importância. Tom de voz, a parte principal de uma coisa. Vamos ver então o critério semântico dos verbos. O que é um verbo semanticamente? Semanticamente, o verbo pode ser entendido como uma palavra que situa no tempo as ações, os estados, as mudanças de estado, os fenômenos e os processos. Vamos ver agora então alguns exemplos que nos permitem caracterizar o verbo semanticamente. Veja, Pedro chegou ao colégio. Nesse caso, nós temos o verbo chegar, traduzindo exatamente essa ação que Pedro realiza. Vamos para o outro exemplo. Pedro falava pausadamente, né? Veja que aí o verbo falar também caracterizando uma ação relativa ao substantivo, ao nome Pedro. Vamos passar para um outro exemplo. Pedro estava nervoso. Nesse caso aí, nós temos o verbo estar, e esse verbo está indicando exatamente o estado em que Pedro se encontra, não mais uma ação. Veja que se eu dissesse Pedro ficou nervoso, nós teríamos uma mudança de estado. Vamos passar para um outro exemplo. Choveu durante a manhã. Nesse caso, o verbo chover traduz um fenômeno da natureza. Outro exemplo, aprendi o abecedário. Aí nós temos o verbo aprender, caracterizando exatamente um processo. Então o verbo é exatamente essa palavra, que vai indicar as mudanças de estado, os estados, as ações, os fenômenos e os processos. E morfologicamente, como os verbos se comportam? Vamos ver então o que nos permite caracterizar um verbo morfologicamente. O critério mórfico dos verbos. Então os verbos, eles são morfemas lexicais, ou seja, eles têm significação externa, referente ao mundo extralinguístico. Os verbos são morfemas lexicais que podem sofrer determinadas flexões. As principais flexões que o verbo sofre são as de número, de pessoa, de modo e de tempo. Exemplo, falo, falei, falarei. Veja que nesse caso aí o verbo falar está sofrendo flexões, né? Falo, a gente tem no presente do indicativo, né? Então nós temos aí uma flexão acontecendo no caso do verbo falar. Veja que quando eu digo falo, obviamente só pode se referir à primeira pessoa do singular, eu. A mesma coisa com falei, a mesma coisa com falarei. Ou seja, nessa coluna nós temos todos os verbos flexionados na primeira pessoa do singular. Porém, né, se a gente olha aí de novo, falo, falei, falarei, nós percebemos que o verbo está sofrendo outras flexões. A flexão de tempo, por exemplo, falo no presente, falei no pretérito perfeito, falarei no futuro do presente do indicativo. Vamos ver outros exemplos. Aí nós temos falamos, falastes, falarão. Temos aí o verbo falar, flexionado agora no plural, não mais no singular como antes. Falamos, nós temos na primeira pessoa, nós temos falastes na segunda pessoa do plural e falarão na terceira pessoa do plural. Os tempos também estão mudando aí, né? Falamos fora de contexto aí pode estar no presente ou no pretérito perfeito. Falastes no pretérito perfeito e falarão no futuro do presente do indicativo. Vamos ver agora então o critério sintático dos verbos.
Sintaticamente, os verbos serão elementos nucleares dentro da frase, né? Então, quando a gente constrói uma oração, quando a gente constrói uma frase com um verbo, a gente está formando, na realidade, a base da estrutura sintática, que é a oração. Então, toda vez que aparecer um verbo, ocorrerá uma oração. O verbo é núcleo, então, dessa oração, que a gente pode chamar de sintagma verbal, ou seja, um agrupamento de palavras cujo elemento nuclear será o verbo. Vamos ver então exemplos. Os meninos estudiosos vieram à aula. Veja que aí nós temos um sintagma nominal, né? Os meninos estudiosos. Mas esse elemento que aparece é exatamente o quê? É exatamente o elemento que vai realizar a ação verbal. Então o verbo vir se comporta nessa frase aí, ele vai funcionar nessa frase como um elemento central. Os meninos estudiosos é quem realiza essa ação e a aula é exatamente o lugar a que vieram. Os caçadores mataram o lobo ontem. Aí nós temos o verbo matar, né? Veja que os caçadores, elemento que realiza essa ação de matar, o lobo, o elemento que vai sofrer essa ação, né, de ser morto, e ontem indicando a circunstância em que esse verbo aconteceu, né? Uma circunstância de tempo, nesse caso. Indica o tempo em que ocorreu a ação de matar. Então, os caçadores mataram o lobo ontem, nós temos como elemento central nessa estrutura aí o verbo matar. Classificação semântica dos verbos. Então agora vamos passar para esse estudo semântico propriamente dos verbos, né? Os verbos semanticamente podem ser de dois tipos. Os verbos podem ser nocionais ou então relacionais. Essa classificação é baseada no significado que o verbo vai traduzir dentro da frase, né? Então vamos ver como se dá essa classificação. Verbos relacionais. Verbos relacionais são aqueles que relacionam um ser a um atributo desse ser, sem traduzir uma informação, uma carga semântica de ação verbal. O verbo relacional mais comum é o verbo ser. Vamos ver então alguns exemplos em que aparece esse verbo para que a gente possa discutir exatamente essa questão do verbo relacional. Veja. Paula é corajosa. Notem que o verbo ser liga Paula a uma característica que lhe é atribuída. Neste caso, o verbo ser não tem propriamente uma carga semântica de ação verbal, mas simplesmente relaciona os dois termos, mostrando que corajosa é uma informação concernente a Paula. Vamos ver outro exemplo. Em 2003, Praxedes era um jovem professor. Nós temos aí Praxedes, que é o ser sobre o qual nós estamos falando, e um jovem professor, que é exatamente o atributo que nós queremos relacionar ao elemento Praxedes. O verbo ser, então, ele está funcionando como um elemento relacional, né? Ele não tem aí essa carga semântica de ação verbal. O Praxedes não está realizando nenhuma ação. Ele simplesmente está recebendo esse atributo por meio dessa ligação que o verbo ser está fazendo. É o verbo relacional, portanto. Paula é triste. Temos um atributo que está sendo relacionado a Paula. Notem que o verbo relacional ser traduz um aspecto permanente, pois triste é uma característica específica em Paula. Agora, se a gente troca o verbo, a gente percebe que outros aspectos podem ser relacionados a esses verbos relacionais. Veja. Paula está triste. Neste caso, o verbo relacional estar é diferente do verbo ser, que traduzia uma ideia permanente. O verbo estar traduz uma ideia transitória, passageira. Acontece num momento específico, porém é de caráter transitório. Então nós temos aí um caráter transitório para essa atribuição da tristeza ao ser sobre o qual a gente está falando. Outro exemplo. Paula ficou triste. O verbo relacional, neste caso, traduz um aspecto incoativo, ou seja, início de uma ação, de mudança de estado. Paula não estava triste, mas em um determinado momento se entristeceu. Veja que esse verbo agora está traduzindo um outro aspecto, né? Está traduzindo um aspecto de mudança de estado, um aspecto incoativo. O que a gente quer dizer com esse incoativo? Quer dizer que essa tristeza, essa relação de ficar triste, começa então a acontecer. Incoativo vem exatamente dessa ideia de começar e iniciar. Verbos nocionais. Diferentemente dos verbos relacionais, que simplesmente relacionam, né, um atributo a um ser, os verbos nocionais vão traduzir uma ação verbal.
Então vamos ver alguns exemplos para que a gente possa perceber exatamente esse conteúdo significativo que os verbos nocionais têm e que os relacionais não têm. Veja. Paulo é o professor. Aí nós temos então o verbo ser, um verbo relacional, desprovido desse conteúdo significativo de ação verbal. Vamos ver um nocional. Paulo conheceu o professor. Veja que nesse caso, o professor não é mais um atributo, né, dado aí ao nosso elemento sujeito, ao nosso ser sobre o qual aí a gente está falando. Então, o verbo conhecer está traduzindo uma ação significativa, né, para essa frase. Então, Paulo conheceu o professor. Nesse caso, então, Paulo é o professor. A gente percebe essa diferença, né? O verbo ser, um verbo relacional, e o verbo conhecer, um verbo que tem esse conteúdo significativo verbal, um verbo nocional, portanto. Vamos ver outro exemplo. Praxedes precisa de ajuda. Novamente, então, um verbo nocional, né? Um verbo que está traduzindo para a gente um conteúdo significativo verbal. O verbo precisar aí denota exatamente essa necessidade que Praxedes tem. Praxedes abriu a porta. Veja essa ação que Praxedes realiza agora, né? A ação de abrir a porta. Se nós tivéssemos aí um verbo relacional, a gente teria simplesmente uma relação entre Praxedes e porta, ou seja, como se um fosse outro. Mas no caso do verbo nocional, a gente tem o quê? Uma mudança, né, nessa relação. Significa que o sujeito agora vai atuar, vai ser um elemento atuante sobre os demais elementos da frase, inclusive o verbo. O Praxedes, nesse caso, realiza essa ação de abrir a porta. Praxedes chegou. Aí nós temos o verbo chegar, indicando exatamente uma ação que Praxedes realiza. Um verbo nocional também. Praxedes veio de carro. Aí temos a ação traduzida pelo verbo vir, né? Praxedes, o elemento que realiza essa ação, e agora o carro aí funcionando como um meio que possibilita a realização dessa ação. Praxedes estuda física. Aí nós temos então, né, o Praxedes realizando essa ação de estudar. Veja que não existe uma identificação entre Praxedes e física. O verbo caracteriza uma informação significativa nova dentro da frase. Aspecto verbal. Uma das características importantíssimas do verbo é exatamente essa ideia que o verbo pode traduzir de aspecto. O que é o aspecto? O aspecto, ele indica o ponto de vista do falante, né, do usuário da língua, em relação à ação verbal. Significa que o falante, ele pode ver a ação verbal em seu início, em sua duração ou então em seu término. Assim, nós temos basicamente três aspectos verbais. Um aspecto que vai indicar esse início da ação, um aspecto que indica a continuidade e um aspecto que indica a conclusão. Vamos ver exemplos. Eu estudei física ontem. Aí nós temos o verbo estudar flexionado no pretérito perfeito do indicativo. Ora, nós sabemos que pretérito é um tempo. Agora, perfeito. Por que perfeito? Exatamente por traduzir um aspecto já concluído. Então, nesse caso, o falante enxerga a ação verbal como já terminada, como já concluída. Estudei física ontem. Se a gente troca esse exemplo para o pretérito imperfeito do indicativo, a gente percebe uma mudança aspectual. Veja, eu estudava física. Aí nós temos o pretérito imperfeito sendo utilizado. Estudava, veja que essa ação não está o quê? Não está concluída ali no passado. Quando eu digo estudei, a ação é pontual. Quando eu digo estudava, a ação é durativa, né? Então, essa questão de perfeito e imperfeito é, na verdade, uma variação aspectual que o verbo apresenta. O verbo, então, além de suas flexões normais, ele pode ter, então, traduzida em si, né, em sua flexão, um aspecto que pode indicar a conclusão ou não da ação verbal. Ele chegou às 3. Veja que aí a ação é vista, né, pelo falante como uma ação pontual. Acontece no momento específico. Então aí nós estamos utilizando o pretérito perfeito do indicativo para indicar essa ação pontual, concluída, que começa e termina exatamente naquele passado. Outro exemplo. Ele chegava às 3. Nesse caso aí, ó, nós temos então o verbo chegar sendo empregado não mais em seu aspecto pontual, mas num aspecto durativo. Parece que essa ação vai se prolongar ao longo do tempo, né? Então ele chegava às 3, como se tivesse o hábito, como se aquela ação acontecesse sempre. Além dessa variante aspectual entre perfeito e imperfeito, o verbo pode ganhar uma ideia de aspecto, né, de conclusão, início ou duração, continuidade, por meio de outros verbos, formando aquilo que a gente chama de locução verbal.
Vamos ver então agora aspectos verbais em locuções verbais. Vamos ver então alguns exemplos. Ele começou a chorar. Temos aí o aspecto incoativo. Veja que a ação que ele, que é o ser sobre o qual a gente está falando, a ação que ele realiza é a ação de chorar. Mas essa ação de chorar é vista em seu início, num aspecto incoativo, esse aspecto então de início da ação de chorar. Outro exemplo. Ele continuou a chorar. Veja que a ação continua sendo a mesma, continua sendo a ação de chorar. Mas o verbo que aparece antes do verbo chorar, que a gente vai chamar então de verbo auxiliar, está indicando um aspecto para essa ação de chorar, o aspecto permansivo, o aspecto então da permanência, da ocorrência, da duração, da continuidade dessa ação verbal. Outro exemplo. Ele parou de chorar. A ação continua sendo a mesma, a ação de chorar, mas agora ela é vista em seu término. Temos então um aspecto conclusivo da ação verbal. Então nós vimos aí locuções verbais, conjuntos formados de um verbo principal, que denota a ação propriamente, e de um verbo auxiliar, que denota um aspecto para essa ação verbal. Agora, além dessa questão aspectual, o verbo auxiliar pode indicar outras características para o verbo principal. Vamos ver então agora modalidades da ação verbal. A ação verbal, além de receber essa possibilidade de mudança no sentido pelo aspecto, ela pode também receber essas modalidades da ação. O que vem a ser isso? A ação pode ser vista em modos distintos, ou seja, pode-se ver a ação simplesmente na vontade de que ela aconteça, pode-se ver na possibilidade, na permissão. Isso, então, é o que a gente chama de modalidade da ação verbal. Essas modalidades de ação são indicadas por aqueles verbos auxiliares que a gente chama de verbos modais. Vamos ver exemplos. Ele queria estudar. A ação que a gente tem propriamente sobre a qual a gente está querendo relacionar a ele é a ação de estudar. Só que essa ação é vista em sua vontade, É a vontade de se realizar essa ação de estudar. Queria estudar. O verbo auxiliar aí está indicando, portanto, essa ideia de vontade, essa modalidade da ação verbal. Outro exemplo, ele tem que estudar. Veja que aí nós temos o mesmo verbo, estudar, só que o auxiliar ter aí, associado à preposição que, ele está indicando exatamente um dever, uma obrigação, tem que estudar. Outro exemplo, ele não pôde estudar. Nesse caso aí, a ação de estudar vem modificada por esse verbo auxiliar, que indica o quê? Que indica uma possibilidade. Não foi possível que ele estudasse, ele não pôde estudar. Então a modalidade da ação verbal que o verbo poder está traduzindo aí para a ação de estudar é essa de possibilidade. Ele não pode estudar nessa sala. Veja que nesse caso aí a gente pode até modificar a modalidade da ação verbal para o mesmo verbo auxiliar. Eu posso dizer então, se ele não pode estudar nessa sala, que ele não tem permissão para estudar nessa sala, mudando então essa modalidade de ação. Ele costuma estudar. A ação de estudar agora vem modificada pelo auxiliar costumar. E nesse caso aí, esse verbo indica o quê? Esse verbo indica uma modalidade de hábito para essa ação de estudar. Ele costuma estudar, significa que tem por hábito estudar. Além da terra, além do céu, no trampolim do sem fim das estrelas, no rastro dos astros, na magnólia das nebulosas. Além, muito além do sistema solar, até onde alcançam o pensamento e o coração, vamos. Vamos conjugar o verbo fundamental essencial, o verbo transcendente, acima das gramáticas e do medo, e da moeda e da política. O verbo sempre amar, o verbo pluriamar, razão de ser e de viver. Nós vamos ver então agora que essa questão do aspecto verbal e da modalidade da ação verbal não precisa ser necessariamente traduzida por tempos diferentes ou então por verbos auxiliares diferentes. Muitas vezes o mesmo tempo pode ter várias diferenças aspectuais. Isso acontece, por exemplo, bastante com o presente do indicativo. Vamos ver então como que esse tempo verbal vai modificar-se, modificar seu sentido, modificar sua relação com os demais elementos da frase, sua relação semântica com esses elementos. Vamos ver então como isso se modifica a depender do contexto.
Veja então alguns exemplos. A Terra faz sua órbita em torno do Sol. Temos aí então agora o que é? O verbo fazer conjugado no presente do indicativo. Agora, normalmente a gente aprende, né, que o presente é empregado para a gente se referir às coisas que estão acontecendo no momento da fala. Mas essa ação de fazer a órbita, né, de a Terra fazer a órbita, acontece especificamente no momento da fala? Não. Nós temos então aí o que a gente chama de aspecto durativo do presente do indicativo, ou seja, essa ação é uma ação válida em todo o tempo. É esse uso que a gente faz do presente do indicativo quando, por exemplo, a gente indica leis físicas ou leis matemáticas, né? Força é alguma coisa, potência é alguma coisa, a força faz com que alguma coisa aconteça. Então, quer dizer, toda vez que a gente quer se referir a leis ou a fatos que são verdade sempre, a gente usa essa variante aspectual do presente do indicativo. Vamos ver outro exemplo. É dia 15 de maio, chove, a temperatura está em 15 graus Celsius. Temos aí então 3 verbos, né? O verbo ser, o verbo chover e o verbo estar. Esses 3 verbos estão sendo usados para nós indicarmos coisas que estão acontecendo no momento específico da fala. Veja, no exemplo anterior nós tivemos então um aspecto durativo, né? E esse aspecto durativo vai dizer então, vai montar coisas que são válidas sempre. Agora, esse aspecto que a gente está vendo é o aspecto momentâneo. Significa que o uso do presente do indicativo nesse caso se refere a coisas que estão acontecendo, fenômenos, ações, estados que estão acontecendo no momento específico da fala. Pedro não come carne vermelha, faz bastante exercício e mantém sua saúde. Nós temos aí agora 3 verbos, né? Temos o verbo comer, temos o verbo manter e temos o verbo fazer. Esses 3 verbos que estão aparecendo aí, eles indicam necessariamente uma coisa que está acontecendo no momento da fala, ou seja, quando eu digo Pedro não come carne vermelha, isso está acontecendo no momento da fala? Não, isso simplesmente está indicando o que Pedro tem por hábito, ou seja, nós temos então um uso habitual ou frequentativo do presente do indicativo. É um outro aspecto que o presente do indicativo pode assumir. Amanhã parto para Lisboa. Vou lá a trabalho. Os verbos partir e ir aí estão ambos no presente do indicativo. Agora, se referem a coisas que vão acontecer apenas num futuro próximo. Amanhã parto para Lisboa. É equivalente a amanhã partirei para Lisboa, né? O verbo partir, então, sendo empregado agora no presente do indicativo, está na realidade com outro valor semântico. O valor semântico que o presente do indicativo assume aí é o de futuro do presente do indicativo. Você não sai de casa hoje, hein? Aí nós temos o verbo sair, né? E esse verbo aí está propriamente com o uso de uma coisa que está acontecendo no momento da fala? Não. O verbo sair aí está com outro valor semântico, né? Está substituindo uma ordem, está substituindo um comando, um conselho, um pedido, e isso propriamente faz com que o presente do indicativo assuma também um valor semântico de imperativo, que é o modo do comando, que é o modo da ordem, do pedido, do conselho e por aí vai. Valores semânticos de formas verbais. Assim como o presente do indicativo, que pode assumir valores semânticos de outros tempos, de outros modos, né, também outras formas verbais podem acabar assumindo outros significados relativos a outros tempos. Vamos ver então exemplos que comprovem isso. Se eu soubesse disso, não falava sobre a mãe dela. Aí o verbo falar, né, conjugado no pretérito imperfeito indicativo, falava, está na realidade no lugar de outro tempo verbal. Se eu soubesse disso, não falaria sobre a mãe dela. Então o que a gente tem aí é que o pretérito imperfeito do indicativo está substituindo o futuro do pretérito do indicativo. Isso acontece também com outros tempos, vamos ver. Não matarás, né? Então aí a gente tem nessa frase aí um uso do futuro do presente do indicativo. Tu não matarás, né? Não matarás. Só que na realidade esse futuro não está indicando uma coisa que vai acontecer ou que não vai acontecer no futuro. Ele está na verdade substituindo um comando, substituindo um conselho, uma ordem. Então a gente tem o futuro do presente do indicativo substituindo o imperativo. Equivalente a dizer então não matarás, não mates. Passageiros, favor não viajar sobre os degraus. Temos aí o verbo viajar em uma forma nominal, no infinitivo impessoal. Agora, esse não viajar sobre os degraus está, naturalmente, substituindo outra forma verbal, que é a forma imperativa do verbo, né? Equivale a dizer, então, passageiros não viajem sobre os degraus, né? Como se fosse um conselho. Então, o infinitivo sendo usado para substituir o imperativo.